Diálogos. Oferecimento. GDP Facilities. Prestação de serviços. Diálogos da Educação. Adquira já o seu. Diálogos, com Anderson Junque. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, que nesta semana vai falar sobre ESG. E quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar este assunto, o pesquisador em educação, João Clemente, a quem desde já dou aqui as boas-vindas. Seja muito bem-vindo, meu querido, ao programa Diálogos. Uma alegria recebê-lo. Muito obrigado, Anderson. A receptividade sempre é a mesma e estou à disposição aqui para a gente conversar. Maravilha, João. João, ESG e a cultura da sustentabilidade, um assunto que preocupa o mundo atualmente. Como é que a gente pode estabelecer uma relação entre esse conceito e a prática da sustentabilidade, João? É importante, antes de mais nada, a gente perceber que os aspectos relacionados à sustentabilidade, em princípio, dizem respeito a conceitos que são novos, que ainda estão em consideração, em consolidação, e mais do que isso, a gente ainda tem questões de educação que permeiam esses conceitos e trazem a prática ainda difusa em diversos momentos e diversos setores. Isso acontece nas empresas e também fora das empresas. Esse é um ponto importante. Então, estamos construindo, estamos crescendo, estamos nos movimentando em direção a um futuro mais sustentável. Ou seja, você está dizendo que os conceitos, nessa perspectiva, estão no processo de amadurecimento. Exatamente. Se nós olharmos um pouquinho para trás, voltarmos aí questão de 15, 20 anos, muitas das empresas que hoje são líderes em sustentabilidade, líderes em questões ligadas à agenda ESG, tinham indicadores, indícios desse pavimento, desse percurso, mas sequer tinham, por exemplo, áreas específicas, uma estruturação de equipes especificamente voltadas para questões de sustentabilidade. E todo esse amadurecimento vem acontecendo numa crescente, que é boa, mas que também traz as suas diferenças em relação a regiões e níveis educacionais. Eu vou exemplificar. Se nós formos, por exemplo, para os países escandinavos, que estão no top nessa agenda, a gente pode pensar que os níveis educacionais e comerciais que a gente tem nessas regiões são muito mais consolidados do que a gente tem aqui. Então, existem diferenças desse amadurecimento, mas a gente pode ter uma empresa sueca com uma subsidiária brasileira. Então, é uma cultura organizacional da matriz, mas existem culturas organizacionais também em outros países, por exemplo, o Brasil. Então, existe também uma permeabilidade, não existe necessariamente algo que seja constante, que seja modelável 100%. Existem diferenças, existem balizamentos que são feitos e que interferem muito na maturidade dos conceitos de sustentabilidade. E as práticas seguem essa linha. João, nesse conceito de ESG, eu preciso colocar uma questão aqui, que é a questão da produção e o descarte correto do lixo. Como é que essa cultura do ESG pode, de alguma forma, ajudar nesta questão, que é uma questão, eu acho que é necessária e urgente? Anderson, os critérios ESG estão num guarda-chuva maior do que os critérios ambientais. Então, os aspectos ambientais estão inseridos no chapéu de ESG, que a gente está dizendo que ESG são vertentes de governança, mas são vertentes também sociais e ambientais. O descarte de lixo entra nessa vertente ambiental, mas ele não pode ser confundido exclusivamente como uma questão ambiental a ser trabalhada. Se nós formos, por exemplo, para uma empresa de reciclagem de lixo,
por exemplo, que trabalha separando, na verdade, o que é lixo e o que é resíduo, boa parte dos processos ainda são feitos de maneira manual, com pessoas em linhas de produção. Então, nós temos os aspectos ambientais ligados à reciclagem, mas há também os aspectos sociais. A maneira como os resíduos de diferentes tipos é descartada interfere na qualidade de vida, no bem-estar, inclusive das pessoas que estão ligadas dentro desse processo. Ok. Quando você recebe o material adequadamente colocado, o que seria adequadamente colocado? Embalagens higienizadas, lavadas, diferentemente de embalagens sujas, com resíduos orgânicos. Tudo isso favorece ou dificulta também os aspectos sociais. Uma embalagem de leite, por exemplo, quando ela é descartada, ela precisa ser lavada com água e deixar sem a tampa. Isso é um exemplo prático. Se a gente deixa a embalagem de leite tampada e não descarta, quando ela chega na linha para que ela possa ser manuseada, o odor dentro dessa caixa é muito forte. Se a gente pegar e partir do princípio que nós temos não uma, duas ou 10, mas 50, 100, 200 caixas que não foram lavadas e estão tampadas, imagina como funciona o ambiente. Então, os aspectos sociais e ambientais são importantes quando a gente fala de reciclagem. Reparem que não é só uma questão ambiental. É que eu dei um exemplo prático. O que você está dizendo, em outras palavras, é que essas questões elas estão intimamente conectadas. Exatamente. Não dá para dissociar uma da outra. Quando a gente vai para o ambiente corporativo, é importante também a gente ter em mente que sustentabilidade é uma área ligada à gestão de riscos corporativos. Tá? Elas são muito próximas e não raras às vezes contam com interfaces diretas com board e com membros de diretoria já com poder de decisão relativamente grandes dentro da organização. Porque a maneira como uma empresa trabalha o que ela chama de riscos materiais, que são riscos materiais, são aqueles riscos que são identificados lá na frente, são projetados para cá, eles são materializados. Eles não aconteceram ainda, mas a gente já identificou esses riscos, materializamos esses riscos, trazemos esses riscos para cá e a gente trabalha de maneira a contingenciar ou mitigar esses riscos. Boa parte deles, se não a maioria, quase a maioria, são riscos que nós chamamos de riscos socioeconômicos. E esses riscos socioeconômicos estão ligados à sociedade e estão ligados à economia, mas à economia de uma maneira diferente da economia tradicional. O capitalismo, ele tem duas vertentes. Ele tem uma vertente mais tradicional e ele tem uma vertente que está sendo trabalhada como capitalismo consciente, que ele promove o quê? Promove justamente a integração desses aspectos sociais, ambientais e econômicos com vistas ao longo prazo. A empresa, ela, claro, será lucrativa, ela tem que ser lucrativa, senão ela não tem como prosperar, ela não tem finalidade empresarial em si. Mas o que essas empresas sustentáveis olham olha, eu vou querer ganhar tudo em pouco tempo ou vou querer ganhar bastante em muito tempo? E quando você olha e fala, eu vou querer ganhar bastante durante muito tempo, isso pressupõe a criação de valor compartilhado com a sociedade. O que ela ganha, a sociedade também precisa receber. Não somente na forma de empregos de boa qualidade ou pagamento de impostos, mas de uma preocupação social genuína com as comunidades de interface do negócio, ainda que não sejam mercados consumidores. Uma empresa bem-sucedida só tem sentido em um ambiente bem-sucedido. Não existe uma empresa bem-sucedida em um ambiente mal-sucedido. As coisas são incompatíveis. E a sustentabilidade, ela gere, administra esses riscos para que a gente tenha justamente esse movimento harmônico.
João, tem uma questão dentro da perspectiva social que eu queria que você trouxesse aqui, uma discussão relacionada ao ESG. São questões relacionadas à diversidade, à pluralidade, à inclusão. Como é que esse conceito se aplica nessa perspectiva? Tá. Quando a gente fala de diversidade, diversidade é uma característica censitária. Então, quando eu vou olhar para a diversidade corporativa, eu vou olhar como se eu estivesse fazendo um censo mesmo na empresa. Da onde são as pessoas, qual a religião das pessoas, qual a orientação sexual das pessoas. Eu vou olhar de maneira diversa a formação das pessoas. Quando eu digo equidade, aí eu estou dizendo um aspecto diferente. Equidade é a gente colocar o mesmo poder de voz, o mesmo respeito para todos esses estratos. Então, o respeito, a responsabilidade e a voz que cada um desses estratos tem precisa ser igual. Eu não posso ter um se sobrepondo ao outro. Um extrato corporativo de uma determinada matriz religiosa ou ideológica, por exemplo, sendo melhor ouvido do que um outro. Isso é equidade. Então, diversidade é senso, equidade é o mesmo poder. Inclusão é justamente pegar quem está fora, quem está marginalizado ou excluído dentro desse aspecto censitário e trazer para o corpo da empresa. Muitas vezes, esse movimento não acontece da maneira correta. Também vou dar um exemplo. Quando nós temos um restaurante empresarial, um restaurante corporativo, onde os funcionários vão almoçar, e eu tenho uma escada, eu não tenho acesso, por exemplo, a um cadeirante. E aí eu faço uma rampa de acesso bem feita, entrando, por exemplo, pela direita. Só que ali, pela direita, eu não tenho cobertura. Então, num dia de chuva, por exemplo, a rampa está lá. Ela cumpre a lei. Mas o cadeirante não vai almoçar. Então, não houve inclusão. Esse é um exemplo prático e situações que acontecem, tá? Situações que acontecem. Então, quando a gente olha diversidade, equidade e inclusão, a ligação com sustentabilidade é direta. A ligação com ESG é direta, porque a gente tem aí a vertente social colocada realmente com uma boa ênfase. As pessoas dentro da organização estão sendo olhadas dentro da melhor perspectiva possível, que é a perspectiva de diversidade, equidade e inclusão. Maravilha. Bom, nós estamos conversando aqui hoje com o João Clemente, que é pesquisador na área da educação, sobre o ESG. Nós vamos agora para o nosso intervalo comercial, nós voltamos na sequência, 1 minuto só e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Controle de acesso, vigia e portaria física é segurança. E segurança é na GDP Facilities. Os melhores profissionais do mercado estão aqui, cuidando da sua empresa, enquanto você foca no resultado. Venha nos fazer uma visita. Faça seu orçamento conosco. GDP Facilities. Prestação de serviços. Há 30 anos, a MB Engenharia atua com tecnologia, responsabilidade e respeito ao meio ambiente. Nossos principais serviços: coleta de resíduos industriais, comerciais e domiciliares, gerenciamento de aterros sanitários, compostagem de resíduos orgânicos, logística reversa de embalagens de óleo lubrificante, manutenção de áreas verdes, poda e extração de árvores. MB Engenharia. Compromisso com o meio ambiente. Na Dome, acreditamos que cada projeto é uma oportunidade de transformar vidas e ambientes. A união da arquitetura e engenharia em soluções completas, do papel à execução. A gestão das obras é o maior diferencial, o que te garante segurança, economia e entrega no prazo. Já são mais de 50 projetos entregues com excelência e atenção a cada detalhe. Do sonho à realização, a Dome desenvolve projetos personalizados que refletem quem você é.
Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Estamos de volta aqui com o programa Diálogos, que nessa semana discute o ESG. Quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando este assunto, o pesquisador em educação, João Clemente. Ô, João, eu queria, nesse início do segundo bloco, te fazer uma pergunta do ponto de vista cultural. E aí eu estou querendo fazer uma referência à questão do mercado, do consumidor e até mesmo do acionista, na perspectiva de valorizar todos esses valores do ESG que você trouxe no primeiro bloco. Isso é possível? Com toda certeza. Anderson, muito bem colocado. Para a gente começar, a gente precisa dizer que a Bolsa Brasileira a B3, segue exatamente os mesmos parâmetros que a gente tem nas bolsas mais renomadas do mundo em termos de metodologia de valoração de ESG. Então a B3 é muito próxima do Dow Jones Sustainability Index, muito próximo da bolsa alemã, da bolsa suíça. Os requisitos são muito parecidos. Então quando a gente olha e fala assim, mas existem então chancelas, existem certificações para ESG dentro do sistema financeiro? Sim, existem. A gente tem, aqui no caso brasileiro, 2 indicadores importantes. Um indicador que se chama IDiversa, que é justamente o indicador de diversidade, e nós temos um indicador que se chama ISE, Índice de Sustentabilidade Empresarial. Para uma empresa obter essa chancela, ela tem que ter não somente a documentação alinhada em termos de sustentabilidade, mas comprovações práticas em relação às políticas que ela diz seguir, em aspectos sociais, ambientais, sem dúvida nenhuma associados aos critérios econômicos. Então a empresa ela é lucrativa dentro de parâmetros estabelecidos por critérios na bolsa. Quem faz o raio-x, no caso brasileiro, desses parâmetros é a Fundação Getúlio Vargas. Então a gente está falando que existem parâmetros que são realmente colocados para o mercado. O acionista valoriza isso? Com toda certeza. Sobretudo o acionista de longo prazo. Ele aloca recursos de longo prazo somente em empresas que têm essa chancela. Ele não coloca se não tiver, dentro da perspectiva de longo prazo. E na cabeça de um acionista existe uma cesta de investimentos, que considera curto prazo e longo prazo. Mas o curto prazo são investimentos especulativos. São aqueles investimentos que se voltam a maior potencialização de retorno no menor espaço de tempo possível com um risco muito alto. A segurança do acionista ela acontece nos investimentos de longo prazo. E isso é medido. Então, não sou eu que estou dizendo. Quem diz isso é a Fundação Getúlio Vargas, é a nossa bolsa, a B3, são as empresas que fazem auditoria de todo esse sistema. No nosso caso, a gente tem, por exemplo, a KPMG. Então, existem diversas situações que fazem com que o mercado valorize esse posicionamento ESG. E mais um ponto. Quando a gente fala de um acionista exterior, alguém que está fora do Brasil e que tem os fundos mais cobiçados de investimento, que são os fundos associados aos mercados de pensão, são os fundos de aposentadoria, as regras para investimento e alocação desses fundos em países terceiros diz que só é possível fazer isso diante de parâmetros pré-estabelecidos, que no caso são parâmetros de sustentabilidade. Se a empresa tem essas chancelas, ela pode receber esses aportes, que são os melhores aportes possíveis. Se ela não tem, ela não recebe, por uma normativa do próprio fundo. Então, existe uma valorização global de todo esse sistema. João, eu quero pegar agora a questão, o conceito do ESG e mudar um pouquinho de lado, tá? Até agora nós estamos falando da perspectiva do acionista, do mercado, enfim, de um contexto empresarial. Mas eu quero falar lá do outro lado, né? Eu quero saber a questão, por exemplo, da sociedade na perspectiva do pertencimento, né? Quando ela vê que uma empresa tem uma cultura ESG, ela consegue identificar isso e identificar na perspectiva do realmente está preocupada comigo de verdade? Consegue. É perfeitamente possível.
porque a sociedade como um todo, ela não conhece os nomes técnicos, mas ela percebe muito rapidamente quando uma empresa é uma empresa sustentável, que se preocupa com a interface, que se preocupa com o entorno, porque é aquela empresa que, quando vai desenvolver a matriz de materialidade e de temas materiais, que vai justamente caminhar naqueles riscos materiais que a gente conversou lá atrás, para ela identificar esses riscos, ela chama todos os agentes influenciadores, todas as partes envolvidas, inclusive a sociedade, inclusive a comunidade vizinha a uma fábrica, inclusive uma comunidade que está muito próxima de um terminal portuário. Então essas pessoas são periodicamente chamadas para conversar com a empresa e dizer, olha, o meu maior medo, o meu maior receio é isso, o meu maior receio é aquilo. Então essa comunicação e essa proximidade, ela existe e ela mostra para a sociedade como um todo que existe uma preocupação genuína, porque não é algo pontual. Da mesma maneira, existe um nome técnico que a gente chama de greenwashing, né, a lavagem verde. Então, greenwashing é justamente uma empresa assumir uma postura que diz ter um determinado comportamento, diz ter uma determinada perspectiva de responsabilidade nos quesitos de sustentabilidade e, na verdade, faz muita propaganda e não faz nada. Investe muito mais em campanhas publicitárias do que na ação efetivamente. A população percebe, a sociedade percebe. Pode demorar um pouquinho? Até pode, mas ela percebe. E o acionista, e o mercado, os concorrentes, todo o sistema percebe. Então isso não é bom de maneira nenhuma para quem faz greenwashing. E a gente tem inúmeros casos, que já são casos importantes, didáticos, de grandes empresas que tiveram problemas em relação a esse tipo de abordagem. João, tem uma questão que eu queria colocar aqui dentro dessa perspectiva do ESG. Como é que esta cultura, ela admite a questão, a cultura da moral e da ética na perspectiva dos negócios? Como é que funciona isso? Tá. Os princípios morais, eles mudam ao longo do tempo e do espaço. Essa é uma definição que é um conceito que a gente utiliza quando a gente está falando de moral e ética. Sim. Então, quando a gente diz, por exemplo, que os fins justificam os meios, a gente tem o quê? A gente tem a ética em Maquiavel, que hoje ela os fins justificam os meios, mas ela já foi utilizada lá atrás, com bastante respaldo. Então, em um outro espaço, em um outro tempo, ela foi uma ética vigente. Hoje não é admissível se pensar algo do tipo. Então, quando a gente olha para a sustentabilidade, nós estamos olhando para aspectos, antes de mais nada, morais. Porque existe um preenchimento de normativas, de direcionamentos, de uma condução de um modelo de negócio dentro de aspectos que são colocados como os mínimos para que a gente tenha um determinado comportamento. Isso é moral. Ética é justamente você estabelecer questionamentos, né? Isso é válido? A gente pode melhorar? A gente pode alterar? Então, os dilemas éticos, eles conversam com a moral corporativa nesse caso. Nós temos uma moral sustentável e diversas cadeias de negócio utilizam essa moral, inclusive de concorrentes. Se nós formos, de novo, para o ISE, Índice de Sustentabilidade Empresarial, existe uma estratégia competitiva que se chama cluster. Um cluster é uma estratégia competitiva em bloco, não é cartel, isso é crime. O cluster, a gente pega um grupo de empresas, esse grupo de empresas se reúne e entre elas diz, olha, o nosso modelo de negócio precisa necessariamente ter respeito ao meio ambiente, respeito à sociedade, respeito à água, respeito aos parâmetros sustentáveis. E não importam quais são os negócios. A gente pode ter nesse cluster uma empresa do setor elétrico e uma empresa metalúrgica. A
A gente pode ter 2 bancos que são concorrentes entre si. Não há nenhum problema nisso, porque os parâmetros básicos de sustentabilidade são colocados dentro desse cluster como parâmetros de diferenciação em relação a quem não está. E a sociedade vê, todo mundo vê. Então aqui a gente tem o quê? A gente tem uma postura ética em relação a parâmetros morais, que são os parâmetros de sustentabilidade, os parâmetros ESG. Então a relação é direta e, inclusive, entre concorrentes. Todo mundo ganha. Os concorrentes ganham, a cadeia ganha, a sociedade ganha, porque deixa-se de fazer um negócio puramente pelo lucro. Existe uma criação de valor compartilhado. Ô, João, e eu queria um pouco que você falasse sobre essa questão desse valor, o compartilhamento desse valor que é compartilhado, na perspectiva um pouco da subjetividade do sujeito, aí eu quero entrar um pouquinho no campo das artes. A cultura do ESG também pensa nessa perspectiva? Ela pensa também, e ela olha para o campo das artes, quando a gente pensa dentro do modelo de negócio, observando a criatividade com que determinados mercados utilizam para atingir esses parâmetros. Tá? E isso também está bastante relacionado com os aspectos de diversidade. Também existem métricas para isso, que dizem que quanto maior a diversidade dentro de uma empresa, maior o nível de inovação que ela produz. Existe uma relação direta e que é medida. Então, se a gente for olhar o campo das artes, e aí indo até um pouco para a filosofia, quando a gente pensa em estética, estética é um ramo da filosofia. E é como se nós estivéssemos aqui desenvolvendo uma estética de negócios diferente da estética de negócios que vigia há um determinado tempo atrás. Então a gente tem o quê? Artes, inovação, a gente consegue juntar tudo. Diversidade, equidade, inclusão, sustentabilidade e ESG. O caminho ele é bonito e ele é um caminho que pode ser pensado além do campo dos negócios, mas como uma evolução do modo de pensar da sociedade como um todo. João, bom, você conhece o programa, você sabe que eu separo sempre um pensamento de um grande pensador para que a gente possa colocar aqui para o nosso convidado comentar, dentro, claro, de um contexto do assunto que nós pautamos aqui. Eu selecionei uma afirmação do Dalai Lama, eu vou abrir aspas para ele, e aí eu vou, então, abrir aspas, falar a frase e vou pedir depois, então, o seu comentário. Abrindo aspas para o Dalai Lama, ele diz assim: o planeta não precisa de mais pessoas de sucesso. O planeta precisa desesperadamente de mais construtores de paz, curadores, restauradores, contadores de histórias e amantes do que é realmente significativo. Fecha aspas. Comente. Além do desafio de comentar um pensamento tão denso do Dalai Lama, é uma honra, né? E eu não poderia deixar de comentar sem citar um outro grande pensador que, na minha visão, conversa em igualdade com o Dalai Lama, que é o nosso saudoso Papa Francisco, quando ele diz na encíclica Laudato Si, né, que nós precisamos cuidar da nossa casa comum. O cuidar da nossa casa comum é justamente isso que o Dalai Lama colocou. Nós precisamos de construtores, nós precisamos de pessoas que estejam comprometidas com a nossa casa comum, porque ela, antes de mais nada, é a nossa casa. Isso vale para todos, para todas as pessoas que estão nos assistindo aqui, para nós dois, inclusive. Maravilha. João Clemente, eu queria demais, querido, te agradecer pela presença, pela partilha, pela amizade de anos, né? Os tempos do mestrado, que o diga. E eu gostaria muito aqui, então, de te agradecer e pedir para que você faça, então, as suas considerações finais e, mais uma vez, minha gratidão. Eu agradeço aqui a presença, agradeço a oportunidade de estar compartilhando com um público tão seleto, tão importante, né? Uma agenda que precisa fazer parte do nosso futuro, né? Existem
3 possibilidades da gente olhar para o nosso futuro. Uma possibilidade meramente utilitarista, eu utilizo tudo a meu favor. Uma perspectiva que é bastante tradicional no sentido de eu preciso estar, conseguir e vencer dentro de parâmetros legais, mas o que importa é a minha vitória, no final das contas, e dos meus. E existe um terceiro modo, que é a construção de um mundo melhor. Para a gente, para nós que acreditamos na construção de um mundo melhor, pensar os aspectos ESG como parte de todo esse arcabouço é não só uma necessidade, como uma responsabilidade. E muito obrigado de novo. João Clemente, obrigado, viu, querido? Saúde e paz. Para todos nós. Você assistiu aqui mais uma edição do programa Diálogos, que nesta semana falou sobre ESG. E quem esteve comigo aqui conversando, debatendo e aprofundando este assunto, o pesquisador em educação João Clemente. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.